Olá a todos, eu sou André Martins, jornalista da Exame, e hoje estou com o William André Alves. O Will é designer e fundador da grife Afroperifa. Will, tudo bem? Tudo sim. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa trilha de conhecimento. Primeira coisa que eu queria saber de você é qual foi a sua primeira experiência como empreendedor? Já foi a Afroperifa? Você teve alguma outra experiência? Não, a primeira experiência mesmo foi com a Afroperifa, né, quando eu caí assim de paraquedas no mundo do empreendedorismo. Nem imaginava, né, o que seria e como seria essa jornada, mas comecei a empreender mesmo com a Afroperifa. E você já tinha noções básicas de como gerir um negócio ou foi tudo na emoção? Jamais, não tinha nenhuma experiência, não sabia como seria isso, foi tudo na emoção, no momento, né, para fazer algo voltado, né, pela área que trabalhamos, então não tinha nenhuma experiência. Como surgiu a ideia da Afroperifa e como você estruturou o seu negócio? A ideia surgiu após eu ter fundado um coletivo em Perus, né, zona noroeste da cidade de São Paulo, da onde eu moro, nascido e criado. E eu queria discutir muito essa questão da moda, a questão do design, para a galera preta e periférica, né, que eu via muito dentro desse território. Então eu fundei um coletivo chamado Afronte Empodere-se, onde a gente usava da moda como um processo de empoderamento o povo preto e periférico. E a partir desse coletivo que eu vim tendo ideias, né, para que tivesse dentro do setor da moda, no mercado da moda, nossa representatividade. E aí foi em 2016, quando eu vi um desfile do rapper Emicida, né, com a Lab Fantasma, aquilo me deu insights também para fazer isso dentro da periferia. Muito bom. Como foi produzir as primeiras peças da Afroperifa? As primeiras peças foi muito interessante, né, que eu me juntei junto a uma amiga minha que tinha uma pequena estamparia na casa dela, e minha tia que é artesã. Eu sou formado em design, então sempre trouxe como pesquisa, base de pesquisa nas minhas criações, um grupo étnico chamado Nedebeles, que fica ao sul da África do Sul. Então elas são minhas referências nas minhas criações. Então eu queria trazer algo voltado, né, do que esse grupo étnico faz. Então é um pouco da questão da cor e forma, um pouco do bordado. E minha tia é artesã, né? Então ela bordava. Então a gente fez essas primeiras peças, essas experimentações um pouco, né, da base desse conceito desse grupo. E como foi depois a questão de estruturação para a venda dessas primeiras peças? Então foi muito engraçado que a ideia minha no início não era ter uma marca, e sim fazer uma provocação para quem já trabalhava, para falar, olha, vocês têm que também buscar um pouco de tendência do continente africano, um pouco do nosso povo, da nossa gente. Então eu montei um stand na comunidade cultural Quilombaque, que fica lá em Perus, né? Eles me ajudaram bastante nesse processo. Então eu montei um stand para fazer mesmo, né, essa provocação. Só que as pessoas iam no stand e perguntavam quanto que era. E aí eu falava, não, eu não estou vendendo, é só uma experimentação. Não, mas eu quero comprar, eu gostei. E aí na hora eu liguei pra minha tia e falei, olha, estão perguntando quanto que é. E agora? Ela, nossa, o que que a gente vai fazer? Ah lá, vamos vender. E aí a gente vendeu tudo no dia. E a galera pegou meu número e ficou fazendo encomendas. Ah, eu vi que você estava lá expondo. Como que é o nome da sua marca? E aí veio tudo acontecendo, conforme a demanda dos pedidos dos supostos clientes, né? Uhum. Dos primeiros clientes. E aí foi surgindo toda essa ideia. E nesse processo que você passou, que foi bem, acho que único, né? Quando que você se viu como empreendedor e quando você decidiu que eu preciso estruturar esse negócio, eu preciso registrar minha marca? Qual que foi o momento que você pontapé para isso? O momento que eu vi real que seria uma ideia de negócio que daria muito certo foi quando eu saí do CLT, né? Eu era educador e coordenador social de jovens dentro de um centro para a juventude lá em Perus. E chegou um momento que eu tinha que definir, né, o que eu ia fazer com o meu negócio. Porque como eu estava dentro dessa ONG, eu gastava muito tempo, né? Era uma parte social, era trabalhador social, então gastava muito tempo, eu tinha que dar muita atenção e minha marca ela ficava meio que em stand-by. Uhum. Quando dava, eu fazia algumas peças, atendia algumas encomendas, quando não dava, não fazia nada. Então, quando eu decidi sair e encarar mesmo o negócio, que foi em 2018, foi o momento que eu falei, não, ó, sou empreendedor e eu tenho que levar essa ideia de negócio para frente. Desculpa, em 2018 não, em 2019. E eu tenho que levar essa ideia para frente. Então, foi quando eu comecei a me capacitar,
ver cursos no YouTube, acompanhar editais, né, e outros programas que ajudavam o pequeno empreendedor. E aí eu fui me entendendo como empreendedor e gostando desse mundo e falando, não, agora é isso. E qual a evolução do seu negócio? Como que foi a questão do planejamento a curto, médio e longo prazo? Como você passou a fazer esse planejamento? Como iniciei, né, sem planejamento nenhum, meio que foi um vício fazendo as coisas sem planejamento. Mas tendo algumas capacitações, eu fui vendo que era interessante e muito importante ter esse planejamento, né? Então, a partir de 2019, a primeira coisa que eu queria era um espaço físico. Então, eu me planejei junto à minha tia, uma outra tia minha que trabalha com estética, né? Ela é cabeleireira, então ela lida cabelos afro, tranças. Então, eu quis unir isso dentro, junto com a moda, que dá super certo com a moda preta. E a gente abriu um espaço juntos, né, em 2019. E foi um planejamento que eu queria, né, a curto prazo. Então, foi bem rápido, assim, a gente queria um espaço lá dentro mesmo, de Perus. Depois, a gente, por conta de várias outras coisas, não deu certo, né? E aí, depois, mais pra frente eu falo, né, como que foi. Mas nesse início, assim, eu queria muito um espaço físico, que eu não enxergava ainda meu negócio como um negócio, porque não tinha uma loja, né? Então, era uma coisa minha, talvez uma vaidade. Depois eu vi que era vaidade. Mas no início, o planejamento foi ter um espaço físico. E qual foi o momento que você falou que você trabalhava como CLT, né? Você trabalhava para uma empresa. Qual que foi o momento depois que você abraçou esse seu negócio, que você conseguiu ver um ponto de equilíbrio entre os custos que tinha da produção dessas roupas para o faturamento? Quando que você viu isso? Ou você ainda não viu? Você tá nesse processo? Foi na pandemia, em 2020. Já tinha fechado o espaço, né, que eu falei anteriormente, com a minha tia. Estava sem espaço, estava já planejando uma outra ideia de abrir um local onde seria uma loja colaborativa com outros empreendedores do meu bairro. E as pessoas poderiam ir lá, não somente comprar, mas também fazer experimentações, ia ser um laboratório para saber moda, design, enfim. E aí eu estava com essa ideia de negócio em 2020, em janeiro, já colocando tudo em prática, planejando, já com as pessoas certas que fariam parte desse espaço. E aí veio a pandemia e, como todo mundo, né, ficou sem saber o que fazer, com muito medo. E na pandemia que eu falei, não, realmente eu vi que eu tinha um espírito empreendedor, né? Eu criei uma campanha chamada Compre do Pequeno. E essa campanha foi um boom, assim, que eu nunca imaginava que eu ia conseguir sensibilizar, né, através das redes sociais, as pessoas para consumir dos pequenos empreendedores. Então foi um ano que a gente teve um faturamento muito grande. E a partir desse faturamento eu consegui contratar uma equipe para cuidar de coisas que eu fazia tudo, né? Então, antes eu comprava tudo já pronto de uma grande empresa, né, um setor têxtil, já comprava tudo pronto e eu só estampava. E quando veio essa pandemia, essa empresa grande ela não estava fornecendo mais para os pequenos. Sim. Então, foi aí que eu fiz essa campanha e eu consegui ter um número muito grande de pedidos e ter um olhar dentro lá do meu território e enxergar costureiras que poderiam me ajudar. E eu fiz uma parceria com a Dona Dalva, que é a costureira oficial da marca, eu sempre falo, e exalto ela, porque a partir dela tudo foi acontecendo. Então, a partir dessa costureira da Dona Dalva, eu consegui criar, eu consegui desenhar, eu consegui tirar ideias do zero que estava na minha mente. Criar mesmo, fazer produção de moda, design de moda. E foi ali que foi esse boom, que eu me enxerguei como empreendedor. E falei, não, é isso mesmo. Consegui me sustentar minha família numa pandemia. Então eu falei, se eu conseguir numa pandemia, eu vou levar esse negócio pra frente. Então eu me enchi de orgulho e foi um momento ápice que eu falei, é isso que eu quero. E você falou muito sobre a questão da loja física, né? Que você precisava ver a loja física para você se sentir um empreendedor. Mas na pandemia a gente sabe que foi um grande boom de digitalização dos negócios. Hoje você tem um site, na sua marca tem um site. Como que foi esse processo para você se digitalizar? Você que pensava muito numa marca, numa loja. Olha, eu sempre gostei das redes sociais, sempre gostei dessa parte das mídias sociais, sempre me interessei por isso. Então, quando veio a pandemia, meio que falou, olha, é agora. É agora. E eu nunca tive dificuldades, assim, sabe, de se mostrar nas redes sociais. Eu sempre gostei de gravar vídeos, de mostrar meu trabalho.
Então, facilitou ainda mais para que eu empurrasse o meu negócio para o e-commerce, né? Entender, e claro, fiz cursos online, né, gratuitos, YouTube, enfim. Fiz cursos online para entender como que era migrar para o mundo digital, né? E como que as pessoas iam fazer essas compras, enfim. Então, a pandemia me deu esse empurro para falar, olha, era vaidade, sim. Dá para você vender dentro do e-commerce, dá para você ter um e-commerce. É super tranquilo, rápido, né? E eu tive que me reinventar de diversas maneiras de tirar aquela vaidade e falar, não, é legal ter a loja física, é importante, é. Mas hoje a gente está numa era muito digital, né? As pessoas, elas não vão tanto ao local fazer compras. É Sim. tudo meio por aplicativos de compra, enfim. Então, eu não tive essa dificuldade tanto de colocar meu negócio no digital por ter essa facilidade já de lidar com o digital. Legal. E Will, no dia a dia da marca, como você acompanha o negócio para você saber que você está conseguindo ter lucro? Qual que é esse acompanhamento? Você falou que agora você tem uma equipe que você consegue te ajudar em outras coisas. Como que você está estruturando isso? Então, essa equipe ela é toda terceirizada, né? Elas prestam serviços para a marca ainda. Mas esse acompanhamento é feito tudo no digital. Então, o atendimento ao cliente é algo que tem que estar impecável, é algo que eu cuido, né? E eu achava que eu ia conseguir cuidar pela minha vida inteira, mas não. As coisas saíram do controle, pelo número, né? Muita pessoa procura, então isso saiu do controle. Então, é um próximo passo que eu quero uma equipe para cuidar da comunicação. Então eu tinha muito isso de deixar uma comunicação mais humana, né? Não ficar aquele robô. Porque eu via por mim, né? Eu não gosto de falar, de contatar a empresa e é um robô que vai me atender, né? Então eu gosto de saber que tem uma pessoa também do outro lado. Então era uma preocupação minha. Mas eu entendo que não tem como, né? Sim. Assim, quando você tá. A gente estamos ainda pequeno, mas caminhando, né? Que a gente quer ser grande, estamos trabalhando para isso. Mas a gente está entendendo que não tem como mais, então tem que, né, automatizar o seu trabalho para sair a qualidade. Então, o acompanhamento é feito por mim, então pelas redes sociais e também pela parte física, então tem o controle, costura, entregas, estamparia, né? Então eu faço todo esse acompanhamento. Então eu recebo os pedidos, organizo os pedidos e entrego para a costureira. Depois da costura vai até a estamparia. Depois da estamparia, o setor de qualidade, envio e entrega para o cliente. Muito bom. Pensando nesse cuidado com o cliente, a gente vai para as vendas, né? Quando a gente fala de venda, você já faz estimativas de projeção, mês a mês? Como que você faz esse acompanhamento e qual que é o impacto disso na sua gestão de negócio? Certo. Esse acompanhamento eu estou fazendo bem recente, né? Algo que eu vim, quando percebendo o crescimento, eu vim agregando mais pessoas para a Uhum. equipe. E dentro dessas pessoas, além da dona Dalva, o Lucas, que é o meu contador, foi um momento muito importante. Porque eu não sabia de toda essa organização, né? Eu sou da parte de artes, de design. Então, números para mim era uma coisa muito doida. E aí o Lucas falou, não, a gente tem que organizar isso, tem que estar tudo em planilhas, você tem que saber, você tem que fazer projeções, tem que fazer metas, né? O que você quer atingir. Porque para mim, eu gosto de criar, eu não tenho dificuldade nenhuma em criar uma coleção. Mas a gente tem que fazer essa projeção, né? Quanto que eu quero vender dessa coleção? Porque é isso, antigamente, quando eu estava no CLT, eu encarava a minha marca mais como um momento de experimentação de um artista, sabe? Tipo, ele vai criar, eu vou fazer umas experimentações. Mas quando eu saí e entendi que eu precisava sobreviver, eu precisava comer e alimentar a minha família com o meu negócio, eu entendi que eu tinha que saber essas partes, né? Por mais que eu detesto fazer contas e números, mas é fundamental. Então foi um outro passo que eu falei, não, se eu sou empreendedor, eu tenho que, né, saber de números, porcentagens, tenho que saber de markup e de ticket médio, essas coisas eu não sabia, não fazia ideia o que era, né? Então hoje é um passo que eu estou dando nessa questão mais das finanças, né? Então fazer projeções, né? Igual a gente está em fechamento do ano, ver onde a gente acertou, onde a gente errou, o que vai vir para 2023. Então é toda essa parte. Quando agora que você está fazendo mais esse acompanhamento, quando você tem uns resultados acima da expectativa, o que que você faz com esse valor? Você procura reinvestir na empresa? Você faz uma reserva? Como que está esse seu planejamento? Então, antigamente era muito engraçado, né? Que quando tinha um valor acima, né, eu gastava tudo.
Enfim, passado. Então, quando a gente tem essa expectativa maior, né, o Lucas cuida disso, então é um caixa que tem para a empresa, para algo que acontecer, que não estava previsto. Né, um mês, por exemplo, a gente sabe que janeiro Sim. é um mês completamente off para o setor da moda. Então, esses respiros, né, esses a mais que a marca conseguiu atingir é para cobrir janeiro. Então, pagar funcionário, né, manter a empresa ativa. Então, é um valor que fica ali para fluxo de caixa, é um valor de contingente. Então, quando a gente falou de acima da expectativa, quando vem abaixo da expectativa, vocês acabam usando essa reserva, né? Exatamente, para cobrir o que não foi atingido. Entendi. Exatamente. Sim, basicamente, no seu processo de entendimento como empreendedor, ou você foi buscar conhecimento para conseguir tocar o seu negócio, ou você foi buscar pessoas que poderiam te ajudar, né? Como é o caso do seu contador. Sim, exatamente. Porque se não ia, eu acho que eu estaria falido, assim. Porque, real, é muito interessante essa parte do empreendimento, do empreender, porque é uma escola. Eu aprendo todos os dias, né? Compreender, eu tenho um negócio, mas é aquilo não é aquela romantização que todo mundo acha, né? Quando eu decidi sair do CLT, eu falava, meu, eu tô cansado, eu quero acordar tarde, eu quero ter mais liberdade com o meu horário, sabe? Eu quero, sei lá, hoje eu não vou trabalhar, quero ir pro shopping, eu quero ir pro cinema. Não é assim. Realmente não é nada disso. Você tem que se dar muito mais de si, porque se você não tiver essa vontade, o seu negócio não vai ter. Realmente o seu negócio é a sua energia. Uhum. Então, o quanto de energia que você está depositando ali é o tanto que você vai colher do seu negócio. E a gente tem que dar o 100% ou além disso, né? É algo. E aí, quando eu vi que eu não estava conseguindo dar 100%, eu tive que trazer uma equipe para me ajudar, né? Então, foi esse processo de buscar ajuda de pessoas para abraçar a causa e estar ajudando a crescer junto na equipe. Muito bom. Você comentou até do ticket médio, né? Que foi uma coisa que você não sabia que existia, né? Olhando para o ticket médio, que é basicamente o valor médio que as pessoas gastam nas compras, né? Isso faz diferença agora que você sabe o que é na tomada de decisão, quando você vai lançar uma linha nova? Como que você analisa o ticket médio dentro da sua gestão de negócio? Com certeza, eu acho que por conta dessa questão financeira, eu vi que ela é o ponto-chave, que nem era tanto. Claro, né, marketing, a parte visual ela é muito importante, mas se o financeiro não caminhar junto, não dá certo. Então, foi muito importante eu compreender essa questão do ticket médio para me entender até qual que é o meu perfil do cliente e até quanto esse cliente está gastando dentro da marca. Né? Então, a gente percebeu que o nosso produto, né, que tem mais saída é o ticket médio que mais mantém a marca. Então, é ele que eu tenho que dar atenção, que são os nossos moletons. Os nossos moletons, eles são vendidos o ano inteiro, né? Eu até brinquei esses dias, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô vendendo moletom em dezembro, em São Paulo, né? Por conta que era para estar verão, né? A gente não tá entendendo esse clima meio diferente, mas ainda está saindo moletons, né? Então, ele é o produto que a gente mais dá atenção e tem mais cuidado, né? Então, a gente tá há 3 anos com a mesma linha, porque a gente, depois da pandemia, antes a gente só produzia pretos, moletons da cor preta. Depois que a gente teve a costureira, eu podia reinventar outras cores. Então, o cliente que tinha o preto, ele queria o branco. E aí eu lançava outra cor. Então, ele queria o guarda-roupa inteiro. Então, foi um momento que eu vi que dava para continuar a investir nesse produto. E aí eu vi que agora, no ano que vem, a gente já pode trazer uma nova modelagem, um novo conceito desse moletom, para que a galera que já tem todas essas cores, aí a gente já lança um diferente para manter, né? Então, esse é um momento uma parte bem importante. E você, atualmente, você vê que é mais vantagem aquisição de novos clientes ou manutenção da base que você já tem? Você acha que o custo para buscar novos clientes, né, seja de quais ferramentas você vai dispor para isso, ele é maior do que você manter ali, como você falou, o cuidado nas redes, né, ter essa interação? Qual que é a estratégia hoje da Afroperifa? Eu gostei muito dessa pergunta. E eu creio que seja a manutenção. Por que a manutenção? Você ir atrás de outro cliente, às vezes você tem que convencer, enfim, vender o seu peixe, né?
Mas quando você faz a manutenção desse cliente que você já tem, ele mesmo vai trazer outros clientes para você. E isso acontece. Então, por isso que eu prezo pelo esse tratamento. O pós-venda, ele é muito importante. Você perguntar se o produto deu tudo certo, se chegou corretamente. Né? É muito legal você fazer isso com seus clientes, né? A pós-venda, porque é isso que acontece. O produto chega, eu pergunto, ah, você gostou? Olha, eu vou apresentar para minha mãe. Olha, eu vou apresentar para meu marido. Olha, eu vou apresentar para minha vizinha. Uhum. Então, você tendo essa manutenção com o seu cliente físico, ele mesmo vai trazer outros clientes para você. Então, a gente investe muito nessa questão da pós-venda com os clientes, que é isso que traz de volta outros novos. Muito bom. Will, de que forma o racismo estrutural impactou nessa sua caminhada como empreendedor preto? Nossa, outra pergunta muito importante também. Quando eu fui compreender essa questão de empreender e ser um jovem preto e de periferia, eu, né, sabendo do racismo estrutural e das formas que eles abalam, né, as nossas próprias estruturas como povo preto, eu percebi que eu ia ter uma longa jornada aí difícil pela frente e que eu ia ter que estar se reinventando a todo tempo e compreender isso. Uhum. Né? E eu acho que a partir disso, dessa questão do racismo estrutural, e sendo empreendedor, né, e sendo um afroempreendedor, quando a gente coloca essa palavra afro na frente, a gente remodela toda essa questão do empreendedorismo, Will, consegui enxergar outros nichos dentro da minha própria vivência, da minha própria vivência. Como assim? Então, tendo essa questão do afroempreendedorismo, eu comecei a fortalecer essa rede, né? Então, essa rede afroempreendedora, que é uma rede muito grande. Descobri outros irmãos pretos que também empreendem, e a partir disso a gente criar uma rede e se ajudar. Né? Então, olha, estão negando espaços para a gente, vamos construir o nosso. Então, entender que sim, eu tenho concorrentes dentro do mercado do afroempreendedorismo, mas que esse irmão ele pode vir a somar. Então, a gente pode fazer collabs, então um cliente que ele tem pode virar o meu cliente e assim vice-versa. Então, a gente teve que meio que burlar o sistema, né, e levantar a nossa bandeira e ir à frente com isso, entender que a gente tem o nosso espaço, a gente quer esse espaço e que a gente também produz como qualquer outra marca de pessoas brancas e a gente também produz coisas de qualidade. Então foi meio que fazer isso, né, juntar com os nossos para crescer junto. Que isso já é uma coisa que vem, né, de África, então Uhum. trazer isso dentro do negócio foi algo muito importante também. E de quando você criou a Afroperifa até hoje, você vê alguma evolução de como o racismo ele pode atrapalhar? Você acha que a gente está, por mais que seja devagar, a gente está evoluindo nesse combate ao racismo estrutural? Olha, em novembro a Afroperifa completou 5 anos. Né? Numa perspectiva de negócios, falam que se a sua empresa está tudo ok em 5 anos, é que vai dar certo. Para nós, de empresa preta, é 10 anos, tá? 5 anos, tá ok, vamos continuar. Então, eu vejo que, com tudo que aconteceu com a Afroperifa, eu vejo que ainda vários espaços ainda são negados para gente. Eu gosto muito de estar, como eu estou aqui hoje nesse espaço, né, até agradeço por isso, eu gosto muito de estar aqui, que eu acho muito importante a gente ocupar todos os espaços e levar os nossos conhecimentos para outras pessoas, né, porque eu vejo que em 5 anos, tudo aquilo que eu acreditava e acredito está dando certo, então eu quero mostrar para outras pessoas que real, né, existe o racismo, existe, mas a gente pode combatê-lo, eles. Né? Então, a ideia de negócio da marca, quando eu fui entendendo que existe realmente o racismo estrutural, institucional, eu falei, pera, não vai ser somente uma marca de roupas, vai ser muito além disso. E essa é a preocupação que eu tenho. Então, a Afroperifa, ela não é somente uma marca de roupas, né? Ela tem todo um ideal por trás disso. Então, a Afroperifa ela é responsável por gerar um impacto socioeconômico lá em Perus. O que é isso? É trazer o giro, né, do dinheiro entre os nossos. Então, as pessoas que compram da Afroperifa, ela não está somente comprando uma roupa, ela está acreditando num sonho e ela está vendo as pessoas que ela está fortalecendo. Ela não está fortalecendo o Will, ela está fortalecendo toda uma cadeia que está ali sendo gerada. Então, é a costureira, a entregadora, a vendedora, é toda aquela galera que está ali dentro do território e a partir da marca a gente pode trazer novas perspectivas para essas pessoas. Então, acho que quando eu percebi que eu encararia um caminho,
né, de um racismo estrutural institucional, eu tive que me reerguer e me reinventar em diversas formas, né? Eu acho que o que me ajudou foi a academia, né? Então, estar dentro da faculdade, estar dentro dos estudos me ajudou muito, né? Quando eu quando eu me graduei, eu já fui para pós-graduação na Unifesp, que eu me formei em Cidade, Planejamento Urbano e Participação Popular. Então, eu sou especialista em cidades. Então, compreender como a Grande São Paulo se movimenta e entender que a Grande São Paulo ela é segregadora, ela é racista, eu consegui, né, saber por onde eu ia trabalhar. Então, sabendo que as periferias movimentam bilhões por ano e aonde a gente está gastando esse dinheiro, foi um momento que eu falei, meu, eu quero trazer esses bilhões para a gente. Então, a gente está gastando esse dinheiro com empresas, com marcas que não nos valorizam e a gente precisa ter essas marcas dentro dos nossos territórios e gastar com a gente. Então, foi todo esse compreendimento que eu tive para que eu pudesse gerir um negócio, não somente pensando em lucro, em empresa, mas sim nessa parte social, nessa parte antirracista. Muito bom, Will. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, tá? E eu gostaria de que você listasse algumas dicas para quem está começando a empreender ou quem já está empreendendo, né? O que dentro desse seu aprendizado de 5 anos da Afroperifa, o que você acha que as pessoas têm que fazer e o que você acha que não deve fazer, que foi alguns pedras no seu caminho que se você pudesse voltar atrás, você dava o conselho para o Will falar, ó, faça dessa forma. Olha, eu acho que um planejamento, um bom plano de negócio é algo que quem está começando deve fazer. Porque com um plano de negócio você vai conseguir saber como que vai ser a sua empresa daqui a 1, 2, 3, 5 anos. Porque você tendo um plano, você vai traçar tudo aquilo que você se planejou. Eu não me planejei, eu caí de paraquedas e as coisas foram acontecendo. Então, ao longo do caminho, eu fui tropeçando com isso. Porque não tinha um planejamento, então as coisas aconteciam ao mesmo tempo. Então, eu não sabia, por exemplo, fazer uma venda, vendi produto X, faturei X. Eu não sabia que eu tinha que guardar isso para virar um fluxo de caixa, porque esse valor que voltou, ele tem que ser retroativo para produzir outro produto. Eu não sabia disso, eu achava que se voltou é meu, então eu vou gastar, eu não sabia que era assim. Né? Então foi algo que é muito importante. Você, empreendedor que está começando agora, é isso. Você tem que ter um bom planejamento e principalmente financeiro. Né? É bom ter esse plano de negócio, porque o plano de negócio ele vai fazer toda essa parte visual, essa parte financeira, essa parte de planejamento, porque ele é muito importante. Porque sem ele eu dei vários tropeços. Né? Chegou um momento que eu não tinha dinheiro para real produzir. Eu tinha que ficar esperando alguém fazer um pedido para que eu pudesse ter um dinheiro para começar a produzir. Né? Porque é isso, eu fui gastando. E quando eu compreendi, tive um contador que foi me ajudando, eu fui entendendo que aquele dinheiro que volta, ele não é o meu prolabore, ele não é o meu salário. Né? E é isso também, né? Que é bem romantizado. O seu salário, ele é bem mínimo ali na marca. E ele vai voltar, você vai ter um salário legal daqui não sei quanto tempo. Então você tem que, a sua empresa ela tem que estar bem estruturada. Então um bom plano de negócio. E assim vai também para quem já iniciou e não fez um plano, faça, dá tempo, dá para você remodular. Eu faço esse plano de negócio todo início de ano. Então, não tem problema nenhum você remodular, ter outros pensamentos com o seu negócio, porque você tem que ver o que está dando certo e o que não dá. Então, essa questão do plano de negócio é essencial, é uma dica infalível. Will, e agora para a gente finalizar realmente, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está acompanhando essa nossa trilha de conhecimento, por favor. Bom, a mensagem que eu deixo é que você não deve desistir dessa caminhada empreendedora. Se você acredita no seu negócio, se você acredita naquilo que você mais gosta de fazer, porque empreender é isso, não é estar ali porque quer. Você tem que gostar do que você está fazendo. Eu acho que você tendo amor, você cuidando como fosse um filho mesmo, alguém da sua família, eu acho que esse negócio só tem a crescer. Então você tem que encarar o seu negócio não como uma coisa assim cansativa, mas com amor. Porque tudo aquilo que você faz com amor, você vai fazer bem. Né? Então você tem que ter amor àquilo que você faz e orgulho disso. Né? Então eu acho que é isso que mantém a Afroperifa viva até hoje. É muito além de um sonho, é algo ancestral, é algo que vem antes de mim. Então eu acho que
Acho não, eu tenho certeza que é algo que eu quero ver daqui a 10, 20, 30, 50 anos e quando eu faltar aqui e que isso continue de gerações a gerações. Então coloque amor tudo aquilo que você faz que vai dar tudo certo. Muito bom. E muito obrigado pelas suas contribuições e por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o carinho e a participação aqui. Muito obrigado.